Tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que é muito recorrente. Eu estou aqui no consultório esperando os pacientes, que vão ser vários pacientes ainda, e eu fiz esse intervalo para poder gravar esse vídeo e eu quero falar para vocês sobre ansiedade. Hoje a gente tem ouvido falar muito de ansiedade, de fobias, de pânico, e eu queria explicar um pouquinho a diferença de ansiedade, de transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Primeira coisa que a gente tem que entender, como sempre eu fiz a minha colinha e vou estar olhando aqui para baixo de vez em quando, para não me perder no assunto que eu queria deixar bem claro as questões. A gente tem que entender que a ansiedade é extremamente normal. Todos nós temos ansiedade, não tem um ser humano sequer que ele não viva ansiedades ao longo da sua vida, porque ele vai precisar da ansiedade para fazer com que as coisas evoluam na vida dele. A ausência de ansiedade, esse estado de inércia que a gente pensa que a gente tem que deixar de ter ansiedade, pode significar você não avançar na vida. Então, preocupações, dúvidas e medos fazem parte de qualquer ser humano. Não existe um ser humano sequer que não tem preocupação com o futuro, medo que as coisas não deem certo e tem dúvida com relação às suas questões da vida. Agora, o que a gente tem que entender é que quando ela passa do limite, quando você não está vivendo nenhuma situação que você tem que ter dúvida, que você tem que ter a preocupação normal, que você tem que ter um medo que é normal para você evoluir, e ele começa a vir sem você ter nenhum sentimento prévio. A gente tem que entender que muitas pessoas que têm uma crise de pânico, uma crise de transtorno de ansiedade generalizado, muitas vezes não procuram o psicólogo, elas procuram o cardiologista, porque elas têm até às vezes sinais físicos no corpo da questão emocional do medo exagerado, do pânico, do transtorno de ansiedade generalizado. Então, às vezes as pessoas vão no cardiologista, e tem um amigo meu que é médico cardiologista, que ele sempre me pergunta: Cássia, eu mandei mais de 30 pacientes para você esse mês, foi alguém? Não, porque as pessoas acham que ele não está tendo o diagnóstico correto, eles procuram outro cardiologista. Aí depois de ver que não tem nenhum sintoma físico, que os sinais que ele está sentindo não afetou o físico dele, não vai aparecer em nenhum exame, eles podem até procurar o psicólogo, mas antes eles preferem ir no psiquiatra para tomar um remédio. E a gente tem que entender que essa ansiedade desmedida, ela que é prejudicial à vida do ser humano, e ela vai se manifestar de como que a gente vai avaliar para ver se ela é patológica, tem um sofrimento patológico, é patos, mas estudo do sofrimento humano, ou ela é extremamente normal, quando ela for intrusiva, persistente e debilitante. Então são essas três palavras que vão caracterizar se a ansiedade ela é patológica ou não. Então, para ela ser patológica, ela tem que ser intrusiva, persistente e debilitar a pessoa. E essa ansiedade vai vir sempre associada com angústia. A angústia faz com que mova-se dentro dela o pânico, a fobia, a transtorno de ansiedade generalizado. Então, essas crises de ansiedade que elas vão manifestar sendo debilitante, intrusiva e persistente, vão fazer com que ele pare a vida dele, porque aí ele começa a ter as crises de ansiedade. E aí começou a ficar de uma forma patológica é patos tem a ver com sofrimento, começou a debilitar a vida dele, ele deixa de fazer as coisas para poder avançar na vida. E o que é transtorno de pânico ou síndrome de pânico? Primeiro a gente tem que entender que toda vez que a gente usa a palavra síndrome, a gente está usando algo que quer dizer um conjunto de sinais e sintomas que vão caracterizar você ter um transtorno de pânico. Então você tem sinais, de repente, psicológico e sintomas físico, mas esses sintomas físicos da crise do pânico, da síndrome do pânico ou do transtorno do pânico, eles não aparecem em nenhum exame. Não adianta você ir procurar um exame para você ver por que você está tendo sudorese, por que você está tendo taquicardia, por que você está tendo essa aceleração que acontece com você, o estômago fica extremamente agitado, você tem formigamento nos braços ou nas pernas, mas ele não aparece nos exames, porque ele nasceu no seu psiquismo, ele nasceu do aspecto psicológico. Então ele nasce de um sinal psicológico para atingir o sintoma físico no seu corpo. Por isso que dá o nome de síndrome do pânico. Toda vez que a gente usa a palavra síndrome, tem a ver com a era sindrômica que a gente está vivendo, que é uma era de sinais e sintomas. E os eventos desencadeadores da síndrome do pânico? Eu separei 5. É o estresse
agudo que você vive, às vezes que você não dá conta. O estresse é bom, a ausência de estresse é morte. Então, ter estresse é bom. São perdas que você viveu e você não elaborou, sejam perdas físicas ou perdas de emprego, perda de uma casa, perda de um casamento, um adoecimento, uma situação cronificada na sua família, vai fazer com que você no futuro possa ter a síndrome do pânico, porque são os eventos desencadeadores. Mudanças radicais na vida, por exemplo, uma pessoa que vivia confortavelmente na casa dos pais, ela casa. Pode ser que um casamento gere no futuro uma síndrome do pânico, que ela foi criada de uma forma e ela teve que enfrentar a vida. E essa mudança de vida pode ser que no futuro ela venha a ter. Quando as pessoas são abusadas na infância e elas vão afundando a boia emocional na piscina subjetiva, e um dia volta, essa boia volta de uma forma bem peculiar, trazendo uma síndrome do pânico. E as experiências traumáticas. Então eu separei 5: estresse agudo, perdas por morte, por falecimento, por doença ou perda de status social, perdas de casamento, mudanças radicais na vida, abuso na infância e experiências traumáticas prévias. Então, hoje eu quis falar sobre isso. A gente tem que lembrar que a síndrome do pânico, ela é um sinais e sintomas que acomete o físico e o psicológico. E cada vez que você tem, por exemplo, a agarofobia dentro da síndrome do pânico, você tem uma crise no lugar aberto, porque ágaro quer dizer aberto. Pode ser que você associe aquele lugar aberto a crise que você está tendo, aí você começa a evitar, você começa a ter comportamento de evitar aqueles locais achando que é lá que te desenvolveu a crise e geralmente não está associado ao local, mas aí ela vem, por exemplo, aí você está dirigindo, você tem aquela crise de pânico, que é um sinais e sintomas que te paralisam, que você tem, parece que você está tendo um infarto, que você chega a ter dor no peito, como se estivesse tendo um infarto, e aí você associa que é o carro, aí você acaba tendo fobia de carro, mas na verdade a fobia de carro foi desencadeada pela síndrome do pânico. Então isso que é um pouquinho do que é síndrome do pânico. Espero que vocês tenham gostado, espero que valha a pena você está aqui comigo ouvindo sempre o meu canal. Muito obrigado, nós estamos com 15 mil seguidores, é impressionante como é bom ter vocês aí nos seguindo. Muito obrigado de verdade. Amanhã eu começo um novo espaço na rádio aqui em Vitória, na capital, na segunda capital em qualidade de vida do Brasil, que é uma afiliada da Rede Globo. Eu vou começar agora um espaço na Rádio Gazeta e amanhã eu vou estar falando lá no show da manhã exatamente sobre síndrome do pânico. Então hoje eu dei uma estudada, mas eu não podia furtar vocês de colocar para vocês primeiro o que é síndrome do pânico. Obrigada, curta nosso canal, obrigada porque você tem compartilhado o nosso canal, eu leio os comentários, eu vejo como vocês são muito generosos comigo. Obrigada, fiquem com Deus e beijo no coração e tchau, tchau.